Olá, meus caros, boa noite. O problema é o entendimento semântico da palavra constranger no crime de estupro. Ora, não é novidade para ninguém que nós temos sérios problemas na questão semântica no direito. E se a gente não entender o sentido das palavras, tanto estudar o direito quanto aplicá-lo fica impossível de acontecer. Então vamos lá. Com essa situação caótica do que aconteceu aqui em São Paulo, surge a problemática se era estupro ou se não era estupro. Deixa eu ler para vocês o artigo 213 do Código Penal. Calma aí. Código Penal em mãos. Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Eu também preparei um roteirinho de várias coisas que eu quero conversar com vocês, porque a celeuma ficou muito grande. Olha só, não é novidade para ninguém que as palavras têm inúmeros significados, mas a gente tem que aplicar o significado que aquela área é usado. Palavra constrangimento no direito penal, para o Código Penal, ela não tem validade se ela for sinônimo de vergonha, de vexame. Ela só tem validade dentro dos crimes que a usam no Código Penal se ela for sinônimo igual forçar, coagir, obrigar. Do contrário, não tem esse significado. Ah, mas eu passei uma vergonha, eu fiquei constrangido, foi um vexame para mim. Não foi crime. Não houve crime. Ficou claro para vocês? Conseguem entender o que é o constrangimento? Conseguem entender quando é que você quando é que você é coagido, quando é que você é forçado e quando é que você fica com vergonha, quando é que você fica numa situação vexatória, que é algo completamente diferente. Vamos lá. Imaginemos que nessa situação do ônibus eu sou a vítima, tá? E aí eu abro um parêntese aqui, é óbvio que se fosse um homem como vítima da situação, a situação não teria tido tanta repercussão, tá? A situação da mulher é muito mais frágil, é claro. E eu também entendo, pegando essa mesma alheta, que as mulheres não devem se calar, não. Tem que denunciar, tem que reivindicar seus direitos, sim. Mas a gente tem que ter uma análise técnica das coisas, tá? Vamos lá. Eu sou a vítima. E o rapaz ejaculou em cima de mim quando eu estava sentado no banco do ônibus. O rapaz, ele me obrigou a permitir que ele fizesse isso. Ele me forçou, esse constrangimento que eu senti. Eu fiquei com vergonha depois do ato, ou o rapaz me obrigou? Eu fiquei com vergonha depois do ato. A moça, o vexame que ela passou foi a posteriori, foi depois. Ela não foi constrangida, ela não foi ameaçada, não foi forçada antes da ejaculação. Foi estupro? Não, gente, não foi estupro. É isso que vocês têm que entender. Que a situação, a narrativa dos fatos, a configuração dos fatos não permite que a gente entenda que foi um estupro. Lembra do que a gente acabou de ler aqui? Eu lembro que as pessoas falam assim, mas a moça ficou constrangida. Então, ela ficou constrangida, foi um vexame, mas estupro não foi. Foi depois do que aconteceu. Eu também ouvi algumas pessoas falando assim, mas isso aí é atentado violento ao pudor. Minha gente, deixa eu pegar de novo o código aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha no artigo 214 do Código Penal, que era o atentado violento ao pudor. Gente, foi revogado, né? E foi revogado, gente, lá pela 12.015, no ano de 2009. Então, vamos se atualizar. Inclusive, eu ouvi pessoas do direito falando, isso é um atentado violento ao pudor. Não, né, gente? Atentado foi até revogado. Então, não é atentado violento ao pudor. Uma outra questão que me chamou bastante atenção, tem alguma página na internet aí, uma moça, acho inclusive que ela é advogada, que ela diz,
tem que ser direito penal mínimo quando se tratar de algumas questões. Quando forem outras questões, é direito penal máximo, sim. Quando for crime contra a mulher, é direito penal máximo. Crime de liberdade sexual, é direito penal máximo. Doutora, direito penal máximo só quando for para uns casos e quando for para outros não é? Isso é direito penal reacionário, tá bom? Isso não é direito penal. Então, assim, lembrei aqui. Algumas outras pessoas queriam que fosse enquadrado no 217A, que seria o estupro de vulnerável. Gente, não, né? Esse estado de vulnerabilidade não foi causado pelo agressor, tá? Eu sei. Também há a possibilidade quando qualquer estado de vulnerabilidade. Porém, pela razoabilidade, se formos sopesar, você tem estupro com uma pena que começa em 6 e é vulnerável uma pena que começa em 8. Não é razoável. Olha só. Saibamos calcular as coisas. E assim, aquilo que a gente consegue ver é o quê? Uma falha legislativa. É culpa da atuação do legislativo. Agora, o magistrado, ele é escravo da lei. Assim como eu, advogado, sou, como o doutor promotor a defensora pública que atua no caso também é. Somos escravos da lei, a gente não pode fazer aquilo que não está na lei. E, gente, olha só, a conduta dele se amolda à questão da contravenção penal. Deixa eu ler para vocês aqui o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. A pena é uma multa, na época, porque o decreto-lei ele é de 41, o decreto-lei é 3688 de 41. É de R$200 mil a 2 contos de réis. É óbvio que você faz uma atualização monetária para poder calcular a pena, mas a pena é de multa se amolda aqui. O tipo penal, o núcleo do tipo penal não se amolda a estupro. Absolutamente. Aqui eu não tenho como concordar com vocês. O rapaz foi solto, foi feito um relaxamento da prisão, isso foi um absurdo e tal. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu fui buscar no fórum o termo da audiência de custódia. Não vou publicar porque expõe muita gente, muito embora eu tenha visto isso aí em alguns outros lugares. Mas deixa eu ler para vocês aqui o que foi que o juiz explicou. Ele disse o seguinte... ele fala o seguinte: na espécie, entendo que a conduta pela qual o indiciado foi preso melhor se amolda à contravenção penal do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, do que ao crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. O crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém. Lembra? Constranger, ameaçar, forçar, mediante violência física ou grave ameaça, violência psíquica, violência emocional, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É óbvio que eu sei que o crime de estupro não é só conjunção carnal. Alguém comentou lá no meu Instagram e disse: doutor, o senhor tem que saber que crime de estupro não é só conjunção carnal. Jura? Sei, né? Na espécie, entendo que não houve o constrangimento. Então, o constrangimento que ele fala aqui, filhos de Deus, ele não está dizendo que a pessoa não ficou no estado vexatório. Ele está dizendo que não houve ameaça. Não houve esse tipo de constrangimento. Tampouco violência ou grave ameaça. Não teve, gente. Pois a vítima estava sentada em um banco de um ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. O ato praticado pelo indiciado é bastante grave. Já que se masturbou e ejaculou em um ônibus cheio em cima de uma passageira, que ficou, logicamente, bastante, como é que ele fala aqui? Bastante nervosa e traumatizada. Ademais, pelo exame da folha de antecedentes do indiciado, verifica-se que tem histórico desse tipo de comportamento, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico para evitar a reiteração das condutas como esta, que violam gravemente a dignidade sexual das mulheres, mas que penalmente configuram apenas contravenção penal. Olha o que o juiz falou, penalmente. Como essa contravenção é apenas somente com multa, impossível a homologação do flagrante. A atuação do juiz está perfeita, está certa, não está errada. Ante o exposto, relaxa a prisão em flagrante, expressa-se alvará de soltura, intime-se e realiza as demais diligências necessárias.
não havendo óbitos na utilização do sistema de gravação, blá blá blá. Aí ele termina aqui a situação. Deu para vocês entenderem que o constrangimento que configura o crime de estupro é o constrangimento de forçar, de ameaçar, não é o constrangimento de vexame? Ficou claro para vocês, minha gente. Eu espero que eu tenha sido claro bastante e que eu consiga ajudar vocês a melhor interpretarem o direito. E aí eu digo aquilo que eu falei lá no Instagram. Falta amor nas pessoas? Falta. Mas falta muita interpretação de texto. Tá bom? Prossigamos. Boa noite.